início a nossa atividade hoje no Leme, em NEAC, a primeira atividade presencial e virtual do nosso novo grupo de pesquisa, o Ginga UF, e a atividade vai começar com uma performance chamada Respiração, da artista Vanessa Alves. Não perdi papai. Não perdi ninguém. Mamãe, então, nunca esteve tão bem. A família toda vai bem. Até demais.
nenhum caso de câncer, paralisia, falta de leite, contas a pagar. Ai, ai, nada a reclamar. Vou indo bem, mesmo com meu bem. Ainda assim, aqui estou. Não para vender livros ou coisa alguma. Só para te ajudar a respirar. Para me ajudar a respirar. Respirar, sim, é difícil. Vai, respira. Vai, respira. Respira para mim, que eu te empresto meu respiro. Vai, respira. Respira. Finge que respira. Finge. Finge, vai. Finge que respira. Finge que a gente acabou de se afogar. Mas a gente ainda pode respirar. Vai, finge que respira. Vai, finge. Finge que respira. Finge ainda mais. Finge que a gente acabou de se salvar. Esse documentário, Caminhos de Xangô, assim como o relatório que a gente vai discutir agora à tarde, são todos resultados de trabalhos de pesquisa. Trabalhos de uma rede de pesquisa que agora passa a se chamar Ginga-UF, né? Desde 2008 que a gente vem trabalhando junto às vítimas, identificando os casos, trabalhando junto aos terreiros, para pensar e problematizar o que significa essas agressões, qual o sentido dessas agressões, que efeito elas têm, mas não só. A gente já vem há anos trabalhando com as vítimas, e uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desse caminho é que tem outras coisas que acabam ficando de lado, que é principalmente a questão de como é que a gente tem uma política de terreiros. Que política que acontece nos terreiros, no seu dia a dia, no seu cotidiano, que faz com que, diante de séculos de ataques, a gente continue tendo resistência e luta dos terreiros e a persistência, apesar das sucessivas violações. É isso que a gente vai conversar hoje um pouco aqui, é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria registrar, né, inicialmente, que esse trabalho, em especial o relatório que a gente vai apresentar hoje, ele é parte de um programa de pesquisa que está sendo construído a partir de emendas parlamentares, né? O trabalho todo que a gente desenvolve é todo feito com financiamento público, CAPES, FAPERJ, CNPq, mas essa ação do relatório, especificamente, foi uma emenda parlamentar financiada pelo deputado federal David Miranda, que, por razões de saúde, que está se recuperando de um problema que ele teve, não pode estar aqui com a gente, mas que a gente está aqui mandando toda a nossa energia, toda a nossa força para que ele fique bom. O que a gente quer é ele junto aqui com a gente, debatendo isso, porque o David sempre foi uma pessoa absolutamente próxima, e toda a construção da proposta foi feita junto com o mandato também, né? O que é bastante importante que a gente tenha. O David é parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Terreiros, né? Um dos integrantes. Nós temos ali vários perfis de parlamentares, alguns que chegam junto e outros que estão lá compondo, mas não estão tão próximos do debate. O David é um daqueles que está bem próximo, e eu gostaria de registrar, desde o começo desse evento, né, a importância do David. A gente está aqui
no estúdio com a Lúcia Xavier, né? Vou fazer a apresentação formal da Lúcia, né? Diretora da ONG Crioula, para quem não conhece a Lúcia, né? Eu acho que pouca gente, mas bora lá. É importante registrar, porque a internet é o mundo, né? O mundo virtual. A Lúcia é diretora da ONG Crioula. Ela teve seu primeiro contato com a política, formando um grupo de estudo sobre marxismo na escola. Graduou-se em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1984. Atuou no centro acadêmico, participando da fundação do Partido dos Trabalhadores no Rio. Frequentadora dos bailes soul music dos subúrbios do Rio, na década de 80, onde também se reuniam militantes do movimento negro, passou a integrar o grupo Acorda Crioula, da Cidade de Deus. Entrou para o Instituto de Pesquisa de Cultura Negra, dedicando-se ao núcleo negro e ao núcleo de luta comunitária. Fundou em 92 a ONG Crioula. Parabéns pelos 30 anos, Lúcia, né? Dedicada a combater o racismo, o sexismo e a homofobia. De 91 a 97, foi assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ajudou a criar, em 1999, o Disque Defesa Homossexual, serviço pioneiro de atendimento a público a pessoas LGBT. Na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, à Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, promovida pela Organização das Nações Unidas em Durban. Em 2001, foi revisora da Declaração de Durban e seu plano de ação. É conselheira do Global Fund for Women e atua na seleção de projetos do Fundo Elas, dedicado a projetos sociais para o fortalecimento das mulheres. É pesquisadora do projeto Cartas do Cárcere. Muito obrigada por estar aqui, Lúcia. Coisa de Rosiane, eu penso que, né? Rosiane Rodrigues também está aqui. Rosiane é nossa doutora pelo PPGA, foi nossa aluna no mestrado também, pesquisadora bolsista nota 10 de pós-doc, né? Eu posso dizer que é a primeira pesquisa pós-doc financiada pela FAPES, né? Voltada a pensar terreiros, né? Acho que a gente pode dizer isso com orgulho, né? E a gente tem no mundo digital, o Aidano, né? Aí já eu vou fazer a apresentação dele. E para a gente poder falar um pouquinho do relatório, eu vou passar para a Rosiane, que vai fazer. Como a gente tem um público online, né? E um público aqui presencial, a gente vai fazer uma apresentação do relatório, que já também vai estar disponível nas redes sociais para quem quiser baixar e ler. Claudinho, meu maestro, estamos aí com as carrapetas para passar os cards, maravilha. Gente, boa tarde, né? Primeiro quero tomar a benção de Equede Lúcia, né? Equede Lúcia, que é Equede de Iemanjá, de Mãe Beata. Ele toma benção, né? A Aurê, minha velha, cumprimentando a senhora, cumprimentando a Paula, que também é Equede, né? Tomo benção e cumprimento a todos os que estão aqui presentes, né? Cumprimento ao Aidano, que está lá. Estou aqui olhando ele pelo monitor, está lá. Um beijo, querido. Bom, gente, agradecer muitíssimo, porque Equede Lúcia largou pelo menos uns 300 compromissos dos 30 anos de Crioula, né? São várias atividades que a Crioula está promovendo, não só... Começou a semana retrasada, né, Equede? E vai até o final do mês. Então, assim, não é só uma felicidade ter Mãe Lúcia aqui, mas é uma honra e uma deferência muito grande, principalmente nesse momento. E agradeço, Modupé, viu? Muito obrigada pela sua deferência. Bom, gente, eu vou levantar, porque eu não consigo ficar sentada, não. Você já dá um negócio aí para mim, porque eu não... Bom, quero começar dizendo que esse relatório ele traz uma afirmação que é inegável, né? A gente pode parafrasear, com todas as aspas possíveis, a frase de Euclides da Cunha, nos Sertões. O povo de terreiro é, antes de tudo, um povo forte. Né? Quando a gente pensou nesse primeiro card, que a dor da gente não sai no jornal, né? Esse relatório ele tem 3 momentos importantes. Né? Ele é
ele é um início de um levantamento que eu começo a fazer a partir de 2017, instigada pela Ialorixá Dolores Lima, que vai até minha casa e me diz que o povo de Santo está sendo assassinado. As pessoas estão sendo assassinadas de forma brutal dentro dos seus terreiros, de formas brutais, né? E, a partir disso, eu começo um levantamento. Nesse momento é quando se tem a veiculação dos vídeos de WhatsApp, onde evangélicos ligados a grupos armados determinam que os próprios, que Mãe Carmen, em Nova Iguaçu, e um outro sacerdote, até então não identificado, né, alguns dizendo que era na Ilha do Governador, outros dizendo que era em Nova Iguaçu, fazia com que esses evangélicos de grupos ligados a esses grupos armados ligados a igrejas evangélicas fizessem com que esses sacerdotes destruíssem os seus próprios objetos sagrados e as suas próprias casas. Então, é a partir desse momento que a gente começa a fazer um levantamento do que, teoricamente, a gente chama de criminalidade violenta, que é um conceito do professor Michel Misse, pensando o que se tem ideia de acúmulo social da violência e que são os crimes que levam à morte, né? Não são crimes necessariamente somente contra a pessoa, mas são crimes contra a vida. Então, esse levantamento ele se inicia lá em 2017 dessa forma, e agora, né, no ano de 2020, quando a gente retoma essa pesquisa, coordenada pela professora Ana Paula Mendes de Miranda, a gente faz um recorte desse levantamento a partir do Rio de Janeiro. E nesse recorte, no estado do Rio de Janeiro, a gente vai perceber... Pode passar, Claudinho, por favor. A gente vai perceber que... e fizemos esse recorte de 2006 a 2021, né? E a gente vai perceber que as agressões e as violações voltadas aos terreiros, elas têm um crescimento e elas têm um agravamento nesses últimos anos. A gente já tinha essa ideia a partir, já em 2019, mas isso ficou muito mais evidenciado a partir das reportagens que a gente fez o levantamento na imprensa, na mídia, de uma forma geral. Essas reportagens ganharam a ideia, né? Nós as tratamos como ocorrências midiáticas, porque esse levantamento ele funcionou o tempo inteiro a partir da internet, a partir do buscador Google, através de palavras-chave, onde nós utilizávamos as palavras-chave. Usamos pai de santo assassinado, intolerância religiosa, racismo. Pegamos as categorias que mais apareciam nas nossas pesquisas e fizemos esse levantamento. E por que ocorrência midiática? Porque nós não nos interessava saber se era uma reportagem, uma notícia ou uma nota. Mas o efeito, né? Porque aí é uma discussão em termos de comunicação, o pessoal do jornalismo sabe que tem uma diferença entre reportagem, notícia e nota, né? Isso não era o que interessava era o efeito, entender qual era o efeito daquela informação passada daquele jeito, como é que os veículos de comunicação, como é que a mídia constrói os textos. E mais do que isso, o relatório traz como a mídia constrói não só a própria narrativa, o próprio texto jornalístico, mas a imagem, mais as imagens. As imagens que são trazidas como a cobertura das violações. E uma das coisas que a gente identificou, que é achado e resultado dessa pesquisa, é que não somente o texto jornalístico, como a imagem que acompanham as informações, revitimizam e criminalizam a própria vítima. E isso é uma das questões que a gente traz para discutir com a sociedade, né? Pode passar, Claudinho, por favor.
E aí, né, ia dizer que esse relatório ele é produzido com a coordenação da Ana, mas envolvendo todo o grupo de pesquisa, né? Então, a gente teve a construção, a partir desse levantamento, de um banco de dados, e aí sim, um banco de dados, onde nós temos os indicadores trabalhados juntos com a professora Jaqueline Muniz, que também atua no projeto Política de Terreiro, e foi uma das pessoas que ajudou a construir o banco de dados e orientou para que a gente pudesse ter uma visão sobre como é que a gente ia indexar as notícias e as ocorrências midiáticas, porque esse é um dado importante, né? Não existem dados oficiais. Os dados oficiais dizem 600 casos aumentou em 149, mas ninguém aumentou o quê, da onde, como, para quê, em quem, com quê, né? A gente não tem acesso a esses dados. Então, a ideia de criar um banco de dados sobre essas violações tem a intenção de levar para a sociedade, né, trazer para o público o acesso e como é que esses dados estão sendo tratados, como eles estão sendo tratados, como eles estão sendo levantados e como eles estão sendo lidos por nós, né? Aqui a gente já falou de como esses casos vêm se agravando, principalmente no Rio de Janeiro, com o surgimento do fenômeno traficantes evangélicos, traficantes e milicianos evangélicos, ou seja, grupos armados de orientação evangélica, né? E aí eu gostaria também de fazer uma outra colocação que eu acho que é do ponto de vista teórico é muito importante. Nós estamos lidando com grupos cristofascistas, porque evangélicos não dá conta, então cristofascistas, que é inclusive uma categoria analisada pela Ana Paula, que é uma categoria originária da teologia, e o cristofascismo dá conta de movimentos ultraconservadores cristãos, sejam eles de matriz evangélica, sejam de matriz católica, ou seja, envolvendo todas as... E no Brasil, esse fenômeno também está presente nos centros kardecistas. Então, toda a abrangência cristã, né, toda essa ideia de cristofascismo, ela vai do evangélico ao kardecista, ok? E ajuda a gente a pensar que não é um segmento único, né? Nós estamos diante de um fenômeno ultraconservador de cunho fascista, cujo objetivo é a destruição do outro, né? A destruição que se caracteriza nesse nosso estudo, né? O extermínio que se caracteriza nesse nosso estudo através do povo de terreiro, contra o povo de terreiro, contra os terreiros, contra os espaços dos terreiros, mas, acima de tudo, é o extermínio do outro, da diferença e da possibilidade da diversidade e da multiplicidade de ideias. Pode passar, Claudinho, por favor. Sobre as agressões. Pode passar para o outro. Ó, esse negócio de fazer ao vivo é assim mesmo, tá, gente? A gente vai, aí dá um negócio. Pode? Aí aqui sobre as vítimas. Nesse contexto de levantamento do banco de dados, a gente, que é uma... E aí, antes de entrar nas vítimas, eu vou trazer mais uma outra questão para vocês. Quando a gente formou o banco de dados, nós pegamos os nossos dados e fizemos um cruzamento com os dados cedidos pelo Disque Denúncia. O grupo, através da Ana Paula e da Jaqueline, fez uma parceria com o Disque Denúncia na época, e nós tivemos acesso às denúncias que diziam sobre discriminação religiosa nos terreiros, ou todas que tinham discriminação religiosa entre 2006 e 2011 e 2021, ok? E aí a gente, através do cruzamento desses dois bancos de dados, percebemos que
não importa a idade, não importa a cor, não importa o gênero, não importa a classe social. Uma pessoa portadora de qualquer objeto, de qualquer paramento, seja de um ojá, de um fio de conta, que remeta, que represente que ela pertence a uma comunidade, a um terreiro, a uma comunidade de terreiro, esta pessoa será vítima de alguma forma de violação étnico-racial religiosa. Eu acho que este é um dado fundamental para a gente pensar sobre o fenômeno que a gente está analisando. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Tá? E o perfil da vítima, a gente pensando, né, e a partir da análise do material da mídia, são pais e mães de santo e frequentadores dos terreiros. Ou seja, pai e mãe de santo, frequentador de terreiro, sobrou ninguém, né? Então, o pessoal que vai no terreiro, seja ele iniciado ou não, se ele porta alguma forma de paramento que o identifique como uma pessoa que pertence ao terreiro, ele será vítima, ele sofrerá algum tipo de violação. Pode passar. E sobre os locais, né? Os locais são assim, não existe um local preferencial para essas violações. Elas acontecem na escola, no trabalho, no hospital, dentro de casa. Isso só como banco de dados das notícias, tá, gente? Então, assim, dentro de casa, na família, no trabalho, na escola, na rua, no cartório, na repartição pública, dentro do terreiro, dentro de casa, ela vai ela vai sofrer piada, discriminação, violência física, violência. Ela vai sofrer um número infinito de violências, e isso a gente está trazendo. Isso é uma coisa que eu acho que é importante da gente frisar, tá bom? Próxima. E aí, a ideia é que a gente traga para o público, né? Para as pessoas. Esse relatório, ele não é um relatório pensado para discussões, apesar dele ser um relatório elaborado a partir de rigor dos conceitos teóricos, né, que envolvem a produção teórica, né, não só dos pesquisadores envolvidos, mas de toda uma produção teórica que vem no campo da segurança pública, no campo da garantia de direitos, né? Então, a gente está falando da produção da Jaqueline Muniz, da Ana Paula, do Cante de Lima, de todas as nossas produções de tese, mestrado, monografia e artigos. Esse relatório é um relatório para ser discutido com a sociedade. Ele é um relatório pensado para extrapolar os muros das universidades e chegar às pessoas comuns, e chegar àqueles que não estão, que não fizeram não pularam esse muro. A ideia é que esse relatório possa ser de apoio para a construção de políticas públicas, para a formação de jornalistas, para a consulta, evidentemente, como bibliografia, mas, fundamentalmente, que ele possa ser uma ferramenta de garantia de direitos dos terreiros e do povo de terreiro, de axé, de santo, né, da forma como essa variedade de segmentos se colocam. Pode passar o... E aqui é o que a gente tem de importante também, que é a ideia, né, de quando nós estamos falando de criminalidade violenta, quando nós estamos falando de terreiros que são fechados por traficantes ou milicianos, quando nós estamos falando de assassinatos de pais e mães de santo dentro das suas comunidades, há uma relação em cadeia. Quando um terreiro fecha
fecham a maioria do entorno. Se não fecham, mudam completamente a rotina. Então, nós estamos diante de um fenômeno em que, quando não precisa que o traficante ou o miliciano bata, né, nos 40 terreiros que tiverem num bairro. Se ele bater em um e mandar fechar, todos os outros ou fecharão, ou mudarão, ou vão fazer a sua rotina completamente diferente. Isso é o que a gente pode já trazer de resultados para vocês. Uma outra questão que eu acho que é importante, o relatório desmonta, né? E aí eu acho importante de pensar, né, a fala das pessoas, né, que são ouvidas, dos nossos interlocutores, dão conta de que existe um único grupo armado, uma única facção de traficantes, que é o Terceiro Comando Puro, que é a facção que fecha terreiros. Né? O que nós observamos diante, né, porque o relatório traz a construção do mapa, nós mapeamos os conflitos, então a gente conseguiu pegar esses conflitos e colocar no mapa das cidades e da região metropolitana e do estado do Rio de Janeiro. E nós conseguimos analisar de que todas as facções de traficantes no Rio de Janeiro, assim como as milícias, fecham terreiros. Nós temos casos de terreiros fechados nas milícias, em áreas de domínio armado, do Comando Vermelho, da Amigo dos Amigos, do Terceiro Comando Puro e do Complexo de Israel. Como também temos... desculpem. Como também temos terreiros funcionando dentro de áreas do Terceiro Comando. O cenário é altamente complexo, não só para quem estuda o fenômeno da segurança pública, mas porque esse tema traz um imbricamento da segurança pública, do fenômeno religioso, principalmente do campo das religiões de matriz africana, e o entrecruzamento de raça e cor. Então, nós estamos falando de um fenômeno altamente complexo e que necessita de uma sofisticação bastante elaborada para que a gente possa entender e possa tentar interferir na produção de políticas públicas para essa população. Acho que eu já passei demais do meu tempo. Muito obrigada. Obrigada, Rosiane. Você traz questões fundamentais, né, para o nosso debate. Antes de apresentar o Aidano, né, e passar a palavra para a Lúcia primeiro, eu queria também fazer um agradecimento póstumo, né, ao Zeca Borges, né, que nos deixou recentemente, e que Zeca, fizemos várias conversas, eu, Jaqueline e ele, sobre esse mapeamento, que só para deixar o público que está assistindo, para poder conseguir localizar, esse mapa que Rosiane se refere, ele está publicado já na revista Dilemas, num número especial sobre governança criminal. O mapa não consta do relatório, né? Mas o mapa já está disponível aí para quem quiser dar uma olhada. E o cenário é o mais complexo de todos, né? O Aidano teve com a gente participando de um debate que fizemos há uns 3 anos, eu acho, 4, 2017, bem antes da pandemia, fizemos uma atividade no ICHIF, né? Hoje a gente está no Leme, a gente fez no ICHIF, já discutindo a importância da cobertura jornalística, né? Porque se a dor não sai no jornal, o marco de 2006 tem exatamente a ver com o fato de ter sido publicada uma primeira reportagem na Folha de São Paulo, se eu não me engano foi o Mário Hugo, né, que escreveu, já denunciando a situação das invasões de terreiro por traficantes, né, e a expulsão dos terreiros. Então, esse é um cenário muito importante
e que, quando a gente fala de análise, obviamente a gente não está falando de botar... não estamos aqui distribuindo culpa, não é um debate cristão, mas é um debate de um pensamento crítico de como é que o jornal é fundamental para denunciar, mas como, dependendo de como essa cobertura acontece, a situação se reproduz também na matéria, né? Então, a gente está pensando aqui, eu acho que esse é um ponto importante também, chamar a atenção, que as nossas pesquisas, elas têm uma característica que tem a ver com esse nosso lugar, né? O INCT, o que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia? É ajudar a pensar e problematizar políticas públicas. Então, não é pesquisa pela pesquisa, a gente não está lidando com objetos aqui, estamos lidando com sujeitos. Por isso, sua presença, Lúcia, aqui é fundamental. Você aqui tem várias representações, né, atravessadas nesse sentido, né? A gente está lidando com as militâncias, a gente está lidando com a prática, né? Ontem eu vi que o Jornal Nacional fez uma matéria sobre liberdade religiosa na Constituição, começou dizendo que os deputados comunistas foram contra que a palavra de Deus entrasse, mas não disse que a discussão sobre liberdade religiosa aconteceu na Constituição da década de 40, levada por um deputado comunista, Jorge Amado. Faltou história naquela contextualização. Ficou só no preâmbulo da de 88, mas a discussão sobre liberdade religiosa no Brasil é anterior, e como mostramos no nosso documentário, é anterior, mas ela é sempre restrita a um debate cristão. Os terreiros estão sempre de fora dessa conversa. E o nosso projeto é exatamente esse. É política de terreiro para trazer os terreiros para dentro do debate, né? Vou apresentar o Aidano, que está lá remotamente, né? Ele é de Niterói, né, Aidano? A Rosiane está entregando aqui que você é niteroiense. Essa é a melhor parte. Desde 86, especializou-se na cobertura de cidade em veículos como Jornal do Brasil, O Dia, O Globo, Veja, Isto É, ou seja, quase todos, né? Comentarista do canal Sport TV, conquistou o Prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa em 2012. Pesquisador de carnaval, é autor de Maravilhosa e Soberana História e 11 Mulheres Incríveis do Carnaval Carioca, da coleção Cadernos do Samba. Escreveu também Da Minha Porta Vejo o Mundo, Guardiões da Alma Carioca e Que Lugar Bacana, além do roteiro do documentário Mulatas, um Tufão nos Quadris. Obrigada por participar, Aidano. Estamos muito felizes de vê-lo, nem que seja remotamente, né? Só para orientar aqui o nosso debate, a gente vai passar para a Lúcia, depois do Aidano, e aí, público que está aqui assistindo, isso é parte de uma aula de uma disciplina chamada Etnografia dos Conflitos, porque esse pessoal quer estudar conflito, mas não sabe o que é isso, né? Então, isso é etnografia dos conflitos, você está lidando com os conflitos em diferentes perspectivas de muitas maneiras. Então, parte do nosso trabalho também é aprender o que a gente faz com o conflito. Lúcia, muito obrigada mais uma vez, a palavra é sua. Só falar, né? Boa tarde a todo mundo. A bênção àquelas que são de religiões de matriz africana, que se sintam tranquilas nesse dia, né? Porque esse é um tema bastante complexo para nós. Um abraço, Aidano. Daqui a pouco a gente se encontra por aí. E não diria que é muito prazer para trazer o assunto a vocês, mas eu acho que, já que vocês querem discutir conflitos, esse é um tema bastante relevante para esse processo, e parto do lugar de ativista, de uma mulher do movimento de mulheres negras, religiosa, para trazer alguns elementos para a nossa reflexão, levando em consideração também o envolvimento que a minha organização tem em defesa das mulheres negras que participam de religiões de matriz africana. Nós que somos constituidoras de uma ação política em favor dos direitos das mulheres, partimos do princípio que essas mulheres inventaram tudo, desde nossas identidades, do nosso modo de pensar, de agir, nossas culturas, nossas religiões, está lá as mulheres negras, né? Por isso a gente traz para elas, para a leitura dessa dinâmica política de participação, de organização e de poder, nós as intitulamos de alodez,
aquelas que atuam no campo da comunidade, da sociedade, em defesa da sua comunidade. E a Lodês também, para nós, é um símbolo sagrado, são as reverências às Iabás, especialmente Oxum e Iemanjá, aquelas que vêm em nosso nome socorrer a comunidade, a nós mesmos, as mulheres, mas o panteão dos orixás brasileiros, eles são bastante vastos, né, pela destruição que vivemos. Pelo menos outras figuras femininas vão também se posicionar em favor dessa comunidade, em favor desse processo, né? Daí é importante falar de Nanã, cuja justiça é sempre da mulher em qualquer situação, mesmo que ela esteja errada, é dela a justiça, né? Por isso mesmo ela perde o poder entre os orixás, justamente porque não admite outra justiça a não ser essa das mulheres. Claro que de vez em quando a gente se arvora, né, mesmo do nosso lugar de Oxum, de Iemanjá, né, nos arvoramos a concordar com Nanã em relação a esse processo. Feito esse preâmbulo, né, esse iniciozinho, eu queria fazer alguns antecedentes. Sob o meu ponto de vista, norma, regra e violência é a base das religiões no mundo. Não há nenhuma religião em que a violência esteja fora do contexto político, organizacional e até dos mitos, da forma de contar, né? Não é à toa que a gente grita a algum quando ele diz que vai cortar a cabeça de alguém. Não é à toa que a gente põe um mariô na porta para dizer aqui não, somos da sua família, somos protegidas pelo Senhor. Não é à toa que a gente busca Xangô, aquele que administra as relações, né? Ele é o mais político dos orixás, mas não menos violento que qualquer um ou outro. Não é à toa que todas nós usamos espada, ou em forma de ABP, ou ela mesma, né? Então, essa dimensão da violência constitui também essas relações políticas e relações culturais. E elas vão ser vivenciadas por nós de modo diferente, né? E certamente poderão ou não equilibrar as relações internas e externas. Mas a experiência que nós temos com as religiões cristãs, judaico-cristãs, é que a violência é uma constante contra os outros e contra si mesmo. Internamente, há muitos grupos que enfrentam esses processos de violência, quer seja como forma também de constituir as ideias e mantê-las como um consenso em cada grupo, né? Então, é importante pensar nisso para não endeusar as religiões de matriz africana como religiões que só pregam o bem, o amor e a paz, e o restante está incomodando, né? Nós estamos falando agora de política, não de religiosidade. Não se trata de uma representação somente negativa. Se trata do modo que se olha os grupos sociais numa sociedade como a nossa, e que, por isso, as religiões também têm um peso político do mais importante. Acho que, se conhecemos a história do Brasil, ela está presente em todos os momentos, né? E eu que gostava muito de conhecer a história da religião católica, não é à toa que até hoje as ruínas construídas nas missões fazem parte do nosso patrimônio, para mostrar que as religiões têm também um papel fundamental no controle da sociedade, na regração da sociedade e também na forma de organização e ação política desse processo. E é por isso que elas também trazem uma matriz racista. Não só porque vão diferenciar desde o momento histórico até hoje, vão categorizar, hierarquizar diferentes grupos sociais a partir dessa dinâmica, mas também vão utilizar essa dinâmica como forma de opressão, de controle, de submissão de dado grupo. Então, quando falamos de violência contra as religiões de matriz africana,
não basta dizer que são só práticas violentas, é preciso trazer à baila as dinâmicas que o racismo apresenta. Por isso não é só uma violência em si, mas também vai se constituir como parte do processo de destruição, de genocídio, de uma dada cultura, de um dado modo de pensar, de viver e de estruturar a vida em comunidade. Não estamos dizendo que lá é o único nicho, mas é o nicho das culturas e do pensamento da população negra brasileira, parte dessas religiões, em que pese que elas não são iguais. Nós temos lá no norte alguém que recebe a corte francesa, temos lá no sul alguém que recebe preto velho e que tem a pele branca. Então, essa perspectiva também não é pura, é complexa e é, sobretudo, resultado dos processos sociais, políticos, culturais e até do ambiente onde a gente vive. Daí, quando falamos de religiões de matriz africana, não estamos falando somente das 4 bases do candomblé brasileiro, Angola, Jeje, Ijexá, Queto. Nós estamos falando de inúmeras religiosidades que vão produzir contextos diferenciados em cada estado, em cada região, com novas perspectivas, mas todas elas baseadas na ancestralidade. Essa ancestralidade que eu digo que foi inventada pelas mulheres, que disseram suas raízes são essas, sua origem é essa, né? Seu primeiro ancestral é Exu, o deus do fogo, até seu pai, sua mãe, seus avós. Essa matriz, então, vai afetar profundamente as relações no Brasil. Por quê? Porque se o racismo afeta a vida da população negra em todos os sentidos, não seria nessa que seria menos voraz ou menos impactante, né? Ao contrário, a gente precisa só se perguntar por que agora, né? Quais foram as razões que ampliaram a violência contra as religiões de matriz africana? Quais são os motivos que nos levam a pensar isso hoje? Porque se na história do Brasil elas nunca tiveram um momento de aceitação, de harmonização com as religiões e com as práticas na sociedade brasileira, hoje a razão que as leva a sofrerem um impacto e violência precisa ser analisada. Não basta só dizer que é mais do racismo em si, mas do que significa hoje esse processo. E aí, claro, né, nos meus antecedentes, eu vou lembrar a vocês que se as religiões de matriz africana são também um espaço de formação, de organização política da população negra, efetivamente ela está na mira da ação política contrária a essa organização e ela vai ser sempre, em todos os momentos, trazida à baila como algo inequivocamente errado. Não só pela representação que essa população traz, mas também pelo fato de organizar desde dentro um grupo e dar a esse grupo a possibilidade de agir. Não é outra a nossa identidade do que aquela trazida lá, né? Por isso, às vezes, uma pessoa está com um brinco de búzios na rua, de fato, ela não tem nada a ver com a religião. Ela só anda de búzios porque ela tem uma identidade negra, e ela coloca essa identidade, revisita a sua identidade, se apresenta ela não tem nada a ver com a religião. Ela, às vezes, está com um lago de bar, né? Eu, por exemplo, quando comecei no movimento negro, adorava um lago de bar. E ela anda com um fio sagrado que só aqueles que podem andariam, né? Mesmo eu podendo, já não faço, não arrisco. Mas a gente vê, porque é dali que surge o reforço da identidade, a força política, o entendimento de quem sou, da onde vim, por que estou aqui. Essa África mítica é reconstituída todos os dias no terreiro. É o lugar que fala parte das suas línguas mães, parte, né, das suas línguas mães. É o lugar que mistura o colonialismo, o presente, o passado ao mesmo tempo. É o lugar que traz a você a origem. É o lugar que eu chamo de enraizamento. É aquilo que diz, eu nasci daqui, eu vim daqui.
Por isso a ancestralidade é tão forte no modo de pensar a nossa cultura, a nossa prática política. Por isso, torna a dizer, Exu é nosso primeiro ancestral, aquele que traz o fogo. E é por isso que a gente, então, diz de onde veio. Por isso a gente fala tão empolgadamente, eu sou filha de fulana, eu sou filha da Oxum, eu sou filha de Obaluayê, eu nasci da Dona Nelly. Não é à toa. Esse sentido de pertencimento, de fazer parte da vida, vem dali. E vem dali mesmo que você nunca tenha colocado o pé ali. Vem dali mesmo que você nunca tenha visto alguém incorporado a um orixá. Vem dali porque essa mesma matriz que é atacada também produz novos sentidos numa sociedade como a nossa. Só que essas formas organizativas, elas estabelecem novos padrões para a civilidade. Elas nos obrigam a reverter aquilo que vivemos cotidianamente. Elas nos obrigam a viver a diferença, a acolher, a entender como viver coletivo e individualidade em um mesmo lugar. E é por isso que hoje esse padrão de civilidade não permite que escape absolutamente nada em relação a isso. Esse controle que não permite nenhum escape está presente hoje em nós, porque também mudou as regras de uma sociedade como a nossa e no mundo inteiro, onde os processos de violência se acirram exatamente para aprofundar um padrão de civilidade conservador, violento, de perda de direitos, e necessariamente não significa de gente que não sabe o que está fazendo, ao contrário. É uma virada política das mais complexas que vivemos nesse século, de perspectivas diferentes do modo de organizar a sociedade e de viver, né, de homens e mulheres. Às vezes eu fico pensando, será que copiaram de algum filme, né, por aí, que não é possível essa... Isso já existia antes, basta olhar outras religiões, religiões que também pregam a organização de Estado, e que essas religiões vão exatamente impedir que haja escape, tanto para mulheres, homossexuais, para todos aqueles que não comungam com aquelas mesmas perspectivas. E é importante falar disso porque não se trata de alguém doido que está a fim de quebrar os terreiros. Se trata de gente que quer mudar esse padrão de civilidade, que já não era muito bom, pensando que ele precisa ser aprofundado a ponto de destruir qualquer tipo de organização que vá contra ele ou a favor dele. Por isso que é muito fácil dizer que o problema é dos bandidos lá de Bangu, que eles é que estão assim armados, querendo acabar conosco, eles são a pior face desse processo, mas eles também estão ali, esqueci o nome do lugar ali na Tijuca, e estão em todas as partes comungando dessa mesma perspectiva. Quem é católico e pensa e se vai à missa, tem ouvido os padres dizerem sobre a necessidade de encerrar essa liberdade, de encerrar esse modo novo de viver, mesmo que ele tenha tão pouco tempo de existência, né? E bom, não vou falar mal dos kardecistas, porque também já está na lista, né, de vocês, então não vou aumentar. Mas as práticas religiosas também se coadunam com as práticas políticas, e elas não estão distantes, não são separadas, né? Por isso também, quando a gente fala da laicidade de Estado, eu fico perguntando quando que isso começou, né? Se no Brasil isso nunca foi para abrir uma Constituição em nome de Deus, e eu concordo com todos os comunistas, tem alguma coisa errada, porque esses deuses não são os mesmos, não são os nossos, né? Em que pese que parte das tradições afro-brasileiras comungam um Deus só, mas nem todas, né? Então, há aí uma questão a ser vista. E para não alongar muito, né, porque eu ainda estou ali nos meus antecedentes, eu queria dizer que essa estrutura do racismo religioso, ela é eminentemente política. Ela quer desconstruir todas as formas organizativas, essas formas organizativas que instruem a identidade,
que instrui o modo político de agir, que instrui a possibilidade de mudança de padrão de civilidade. Ela não está estruturada só no campo político partidário ou no campo religioso, ela também atravessa os territórios. Ela sempre foi assim, mas hoje ela ganha peso político dos mais graves. Se a gente olhar 2017, dá uns passos para trás, mas bem para trás, em 1988 ainda havia necessidade de tirar um registro na delegacia para abrir no terreiro, para poder tocar nesse terreiro. As delegacias do Rio de Janeiro, todas elas tinham um livrinho. Eu mesma fui lá pesquisar de quantas organizações teriam pedido para abrir sua porta para poder tocar, até que horas podiam tocar. E já na década de 90, e no início dos anos 2000, no governo Garotinho, você já tem alguns casos de racismo religioso não praticado necessariamente com alguém empunhando uma arma, mas pelo serviço público, pela vigilância sanitária, que recebia denúncias de animais mortos, de barulhos sonoros em altas horas, e que fechavam os terreiros, deixavam os terreiros lacrados, até que o processo seguisse até o fim. Então, essa não é uma experiência nova, mas ela se acirra justamente na hora que esse padrão precisa de mais vigor, de mais força, né? E ele é facilmente confundido, porque muitas pessoas recebiam aqueles santinhos nos ônibus, na rua, né, dizendo Deus é um só, né, mas não esperava que os deuses agiam de formas diferentes, né? Então,